já ouviu aquela passagem que fala assim: não dê pérola aos porcos? Pois é, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa passagem e um pouco sobre o que ela representa, o que significa, especialmente nos dias atuais. É um prazer a gente começar mais uma manhã, mais um dia aqui juntos, para a gente fazer uma reflexão, para a gente fazer um estudo, para a gente fazer uma oração, para a gente começar o nosso dia de uma maneira mais reflexiva, uma maneira mais calma, uma maneira que a gente já começa avaliando, analisando situações, passagens tão importantes que aconteceram há tanto tempo e se tornam tão presentes, tão vivas, né, nos dias de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 6, que fala sobre não jogar pérola aos porcos. Eu vou ler essa passagem e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre ela. Na Bíblia diz assim: não deem aos cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra você e os atacarão. Não jogue suas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão. Naquele momento, naquele contexto, Deus, Jesus Cristo, ele está falando, né, ali com os seus discípulos sobre o costume das pessoas de julgar. Então, no começo do capítulo 7, ele fala: não julgue para não ser julgado. E aí a gente vai precisar analisar, vai precisar ler e entender, claro, aquele contexto, para a gente poder associar assim, o começo e o final deste capítulo, né, dessa passagem. Mas o que seria jogar pérola aos porcos? Atualmente a gente pode dizer assim, sabe quando você tem a grande intenção de agradar alguém e dar o seu melhor para aquela pessoa, e só que aquilo teu melhor, ele não é importante para outra pessoa. Sabe quando há diferença de ambientes, diferenças de educação, de costumes, de tradições, de regras? Então, quando você fala sobre jogar as pérolas aos porcos, tem muito disso. Às vezes, eu vou dar um exemplo assim, mais contemporâneo e assim, até que eu convivo também. Você imagina que você vai fazer uma recepção para uma pessoa que você tem uma grande admiração, que você gostaria muito de agradar, e aí você leva para um jantar e você faz o teu melhor. Aquilo que você gosta muito, aquilo que você entende como valoroso. Algo de muito valor. Neste momento, este jantar aí está sendo a sua boa intenção. E só que você faz aquilo que você gosta. Aquele prato que você mais gosta. E pode ser que a pessoa não goste. Aqui no Brasil é comum isso, porque você imagina só que você vai fazer uma comida, sei lá, de cultura nordestina, e será que vai ter a mesma aceitação aqui na região sul? Por exemplo, eu tenho um restaurante de comida japonesa e às vezes eu quero recepcionar pessoas da melhor maneira possível, eu quero agradá-las, eu quero causar uma boa impressão, eu quero fazer com que eles saiam felizes. Então eu preparo o meu melhor sushi, eu preparo a minha melhor comida, eu preparo aquele prato que eu mais gosto. Só que a pessoa não gosta de comida japonesa, ela não tem prazer nenhum com aquilo, pelo contrário, muitas vezes as pessoas comem comida japonesa com preconceito, com aquela insegurança, né, de degustar aquele prato que é diferente.
Com isso eu estou fazendo um grande esforço, eu estou fazendo tudo dando o meu melhor para uma pessoa que não está... Não é que a pessoa não esteja preocupada com aquilo, mas não é o que ela gosta. Seria um desperdício. Talvez eu tivesse preparado um pratinho de, sei lá, de batata frita, com um arroz e um feijão. Eu causaria uma impressão melhor, eu conseguiria um resultado melhor em relação à satisfação daquela pessoa que eu gostaria de impressionar. O jogar pérola aos porcos é isso. Em outras palavras, seria todo o esforço que a gente faz, ou você dá aquilo que não é necessário. E às vezes a gente está tão cego e a gente faz o nosso melhor para nós. Eu consigo associar isso ao comércio quando você vai atender um cliente, por exemplo, e você... antigamente a gente dizia muito que você vai atender o cliente da maneira como você gostaria de ser atendido, né? E hoje mudou bastante essa dinâmica, e para você fazer boas vendas, então você precisa atender o cliente da maneira como ele gostaria de ser atendido, não como você gostaria de ser atendido. Por quê? Porque existem essas diferenças culturais, essas diferenças de valores, essas diferenças como um todo. Então, se você fizesse atender o cliente da maneira como você gostaria de ser atendido, pode ser que você não consiga obter o mesmo resultado que você teria se você atendesse ele da maneira como ele mesmo gostaria de ser atendido. Essa é uma das passagens. É um exemplo simples, só que neste exemplo a gente não vê assim, uma grande gravidade sobre este fato. Quando a gente fala sobre não julgar para não ser julgados, a gente também consegue associar essa passagem. Então eu vou ler aqui o capítulo 7, onde fala: não julguem os outros para não serem julgados, porque Deus julgará você do mesmo jeito que julgar e usará contra você a mesma medida que você usar para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem e tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Aqui Jesus está falando sobre não julgue para não ser julgado, porque existem muitas vezes, né, muitas pessoas, muitas situações onde as pessoas julgam sem muitos critérios, né? Apenas julgam. Acham que sabe da vida da pessoa, acham que sabe do sentimento dela, acham que sabe da realidade, acham que pode dar conselho, acham que pode se envolver na vida das pessoas, acha que pode ditar o rumo da vida das pessoas. E sabe aquelas críticas construtivas de quem nunca construiu nada? Esse é um tipo de julgamento que acontece com uma boa frequência. E então o começo do capítulo 7, ele está falando isso, que com a mesma veemência que você julgar, os mesmos critérios que você julgar, você vai ser julgado. Portanto, não julgue para não ser julgado. E aí ele fala que, como que você quer tirar um cisco do olho do seu irmão, se tem uma trave na frente do seu olho e você nem percebe isso? Às vezes a gente tem situações aí que parece que a gente só vê aquilo que nos convém, aquilo que a gente está acostumado. A gente vê as coisas de acordo com a nossa realidade. E Jesus está falando exatamente sobre isso quando fala dessas, que é uma regra de não julgar. Quando Jesus vai para essa segunda parte aqui, que seria o versículo 6, estou falando de Mateus capítulo 7, tá, gente?
em versículo 6, que ele fala: não dê aos cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra você e o atacarão. Claro que é um comparativo, porque aqui nessa passagem, ela não está falando do cachorro que você tem hoje em casa, do seu pet, do seu animal de estimação, do seu cão de guarda. Ela está falando, sobretudo, sobre um animal que no passado não tinha todo essa recepção, este carinho, né, que a gente tem hoje nos pets. O cachorro era o cão, né, que é muito falado, né, e que era jogado tudo que não prestava. Ele era o animal que comia carniça, era um animal desprezível e feroz. E se você jogasse algo para este cão que fosse de muito valor para você, provavelmente ele rosnaria e te atacaria ainda. Não teria a percepção do valor que aquilo representa para você. E a mesma coisa, imagina você comprar algo de muito precioso, sei lá, um lanche, né? Vamos imaginar que você comprou um lanche de uma marca famosa do que existe no mercado, pagou horrores, e você vai num chiqueiro e joga pro porco comer, o que vai acontecer? Ele vai pisotear, ele vai amassar, ele vai misturar na sujeira. E é isso que é o jogar pérolas aos porcos. Porque quando você não tem esses critérios, você acaba fazendo isso com o teu conhecimento, você acaba fazendo isso com o teu estudo, sabe, com as tuas pesquisas, quando você compartilha com uma pessoa que talvez não queira saber, talvez não tenha condições de entender. E tudo aquilo que você ensinou, tudo aquilo que você passou, ele acaba perdendo sentido. O jogar pérolas aos porcos, ele existe no mundo corporativo, sabe? Quantas vezes você já tentou ajudar uma pessoa e deu o teu melhor, e essa pessoa depois foi ingrata com você, essa pessoa não entendeu a mensagem. Ou às vezes essa pessoa ela simplesmente não queria. E você forçando. Acontece muito no mercado. Muito. Você querer ensinar uma pessoa algo que ela não quer aprender. Ela vai te ouvir por educação, talvez, mas não vai fazer o sentido. Então aqui eu estou te dando vários exemplos de pérolas aos porcos. Jesus usa aqui dois extremos, né, dentro das suas pregações. Um deles é a pérola, que dentro da passagem bíblica, dentro dos ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, ele associa a pérola como algo de grande valor. A pérola que de repente pode ser em vários contextos ali, mas é algo que tem de mais valioso, né? Pode ser a igreja, a pérola, onde que fala a passagem sobre, que a gente vai falar muito em breve, do comerciante que achou uma pérola, que vendeu tudo que tinha para poder ter essa pérola. Então, pérola dentro do contexto bíblico é algo de extremo valor, algo extremamente valioso. E já o porco ele não é tido como algo muito promissor, algo muito auspicioso, algo
as passagens que falam sobre porcos, elas remetem a algo já imundo, algo sujo, algo que não é grande, não tem grande importância. Por isso, jogar pérolas aos porcos representa aí uma reflexão de onde você dá o teu melhor, tudo aquilo que você tem de melhor para alguém que não tem qualificação ou que, sobretudo, não tem interesse. Existem várias possibilidades de comparativos aí que a gente poderia usar para explicar pérola aos porcos. Mas aqui Jesus está falando sobre o costume de julgar os outros. Então, assim, se você vai, no começo, que você entende que não julgue para não ser julgado, com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado, que você tem uma trava na frente do seu olho e que está querendo tirar o cisco que tem na frente do olho do seu irmão, essa é uma parte. E a segunda parte está dizendo assim, que tem pessoas que nem merecem ser julgadas. Tem pessoas que não merecem ser aconselhadas, que não devem, que não aceitam. Tem conselhos que você vai dar de coração e a pessoa vai ignorar e ainda vai questionar, vai rosnar para você, ou vai pisar no teu conselho, vai jogar dejetos nele. Entende? Então, essa passagem de não jogar pérola aos porcos, ela é uma passagem que causa muita reflexão, muitas reflexões, porque especialmente quando você vai associar. Quando você entende de jogar pérola aos porcos, beleza, você já entende aqui dentro do que nós conversamos agora, que jogar pérola aos porcos quando você dá algo de muito valor para alguém que não está preparado, ou que alguém que não queira, por alguém que não deseja, então não adianta nada. Algo que seria insignificante para aquela pessoa, todo o teu conhecimento, né? Eu imagino que você colocar um profissional com pós-doutorado para dar aula no jardim de infância. Seria algo que ele não... Todo o conhecimento dele não seria suficiente, não seria próprio para aquela ocasião. Acho que seria assim um jeito legal de explicar. Não seria próprio para aquela ocasião. Então ele dá o melhor dele, mas não adianta, porque não é aquilo que aquele público espera, não é aquilo que aquele público precisa. Só que aí, como falei, Jesus usa aqui dois extremos. E estes dois extremos é justamente para causar este impacto. Assim, é difícil de você fazer um comparativo, como eu falei agora, de alguém com muito conhecimento, falar com alguém que está começando a falar. É difícil de eu fazer este comparativo associando essas duas palavras, pérolas e porcos. Porém, tudo dentro da Bíblia, cada passagem, ela está de acordo com o seu contexto. Por isso, hoje, usando aqui alguns exemplos para tentar contextualizar, para tentar trazer para um exemplo mais didático, gera um pouco mais de dificuldade, porém, a mensagem principal é sobre o julgamento, para você não julgar as pessoas, e sobre a importância de você também cuidar com quem você vai falar, com quem você vai julgar. E, sobretudo, talvez uma análise que a gente pode fazer é sobre nosso autoconhecimento. Hoje, será que nós somos a pérola? Você é a pérola? Ou será que você é aquele que está rosnando quando você vê uma pérola? Ou será que você e eu somos aqueles que pisoteiam e esmagam a pérola e misturam ela nos dejetos? Então vou deixar você com essa reflexão. Eu espero que essa passagem tenha feito algum sentido
na sua vida. Espero que essa passagem tenha esclarecido alguma coisa. Espero que a gente tenha conseguido tratar deste que foi um fato histórico para trazer para o cotidiano nosso mais contemporâneo e trazer para você, sobretudo, as mensagens, porque aqui a gente vê mais do que uma mensagem, a gente vê dentro de uma passagem com a grande sabedoria de Jesus Cristo, uma das pessoas mais importantes que já passou por este mundo, que demonstra, sobretudo, todos os tempos, a sua inteligência, o que consegue explicar para todos os tipos de pessoas, da maneira como cada um entende. Jesus chamava os seus discípulos, conversava com eles, falava por parábolas, explicava as coisas sobre códigos que para uns era muito simples, para as pessoas que estavam envolvidas naquele contexto conseguiam entender perfeitamente a mensagem. Quando não conseguiam, muitas vezes chamavam Jesus: Jesus, eu não entendi por que disso, porque o senhor pode me explicar por que da parábola que o senhor falou neste sermão? E era quando acontecia que Jesus falava com ele e explicava. Enquanto isso, pessoas que não tinham nenhum contato com a palavra de Deus, que não tinham nenhum contato com as escrituras, que eram aversos aos ensinamentos, eles nem sequer tinham noção do que estava sendo ensinado. E Jesus Cristo não fazia nenhuma questão de explicar para eles. Jesus Cristo tratava cada pessoa como deveria ser tratado. Jesus Cristo tratava as pessoas com justiça, com piedade. Jesus Cristo explicava para os discípulos de uma maneira que jamais ele explicaria para outras pessoas. Os aconselhamentos, todos os ensinamentos que Jesus falava, explicava com paciência e com amor, ele não fazia para todos. Você vai entender isso em várias passagens. Quando você vê ali que Jesus falava com o próprio Nicodemos, que perguntou para ele como é que fazia para chegar no reino do céu, e ele falou que precisava morrer, né? Morrer para nascer de novo, morrer quando você se converte, quando você se dedica a um novo ensinamento, quando você se transforma na pessoa que você gostaria de ser, o velho homem morre e nasce então um novo homem. Ele explicou isso com riqueza de detalhes para Nicodemos, e Nicodemos pensava numa vida biológica, que precisava morrer, como que poderia voltar para o ventre da mãe, e na verdade Jesus estava dizendo de morrer para o mundo e viver para Deus. Da mesma maneira, Jesus também não abriu a boca diante do rei Herodes, diante de Herodes, e Herodes quando provocou, quando questionou, quando contestou, e Jesus não jogou suas pérolas para este tão porco. Então, como você pode ver, eu estou usando aqui poucos exemplos, mas eu espero que faça sentido isso para você, sobre você também ser seletivo no meio onde você vive, ser seletivo sobre aquilo que você fala, com quem você fala, como você fala, ser bênção na vida das pessoas, ser uma pérola na vida das pessoas. Eu espero que nós sejamos pérola, eu espero que eu esteja sendo neste momento uma pérola na sua vida. Eu espero que a minha mensagem, que essa mensagem que é uma mensagem de Deus para você, espero que Deus me use todas as manhãs para que eu consiga compartilhar com você essas reflexões, essas passagens, que eu tenha discernimento para entender as parábolas, os ensinamentos e conseguir compartilhar com você, tornar mais fácil a compreensão. E essa seria
a minha missão, essa seria o meu a conclusão das minhas pesquisas, conclusão da minha leitura, conclusão do meu desejo, da minha fé, de compartilhar com você uma passagem e onde eu torne ela mais fácil, mais compreensível, conciliando ela com o nosso dia a dia. Então, este é o desejo do meu coração. E também eu desejo muito que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado de trabalho, que Deus te guarde, que te cuide, que te guie por todos os teus caminhos, que te dê discernimento para conversar com as pessoas de igual para igual, sabendo que algumas pessoas não merecem os seus ensinamentos, enquanto outras estão sedentas pelos mesmos, tá bom? Ótimo quarta-feira, que Deus abençoe você, que eu espero você aqui amanhã no mesmo horário, para a gente fazer a nossa oração da manhã, para a gente fazer a nossa reflexão. Aqui no Meu Querer Me Move, e eu espero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que você transmita essa mensagem. Talvez para você não faça muito sentido, mas pode fazer bastante sentido para alguém que esteja precisando exatamente dessa palavra, desse aconselhamento, que às vezes está submetido num contexto como esses aí que a gente falou, e pode entender que a saída é bem mais simples e bem mais acessível quando a gente toma as decisões certas, quando a gente toma o caminho certo, e a gente acaba tendo aí um resultado muito melhor e mais eficaz em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã então. Tchau, tchau.